teve nesse modelo em 2012, né, professora? No qual a professora coordenava o programa de pós-graduação em enfermagem e saúde do adulto lá da Universidade de São Paulo. E a professora conseguiu articular essa primeira turma de doutorado, que foi minha turma e outros docentes que eram do DSB e que foram para Manaus, né? E nós tivemos agora uma segunda turma também de doutorado interinstitucional, também com a participação ativa da professora Silvia, que articulou junto conosco aqui na UFAM. Eu sei que não tem atividade, não está relacionada a isso, mas eu queria aqui, de antemão, agradecer a professora Silvia toda a participação que ela tem feito ativa aqui conosco na universidade. Isso hoje na condição de coordenador acadêmico e diretor em exercício, né? E a professora conseguiu nos ajudar aqui com 8 docentes e técnicos nossos formados, doutorado, que conseguiram constituir aí os seus grupos de pesquisa. Entre eles, a professora Josiane, a professora Patrícia, o professor Michel e outros vários professores que atuam aqui no SB. Então, assim, eu queria externalizar e agradecer, né, a sua participação ativa. E agora nós estamos articulando uma terceira turma de Inter para formar também outros professores aqui em nível de pós-graduação no doutorado pela USP. Então, é o nosso agradecimento aqui para a gente iniciar essa noite, tá? Eu vou deixar, também queria agradecer o pessoal do grupo de pesquisa do Expo pela organização. Nós temos aí 31 pessoas participando de forma remota e mais todos os colegas aqui presentes. Nós sabemos que nós estamos aí no recesso acadêmico, certamente se não fosse no recesso, teríamos aqui um auditório cheio, né? Então, professora, assim, a senhora é muito bem-vinda aqui em Coari, né, uma grande amiga, parceira aqui de pesquisa, parceira de atividade, né? E nós temos um carinho muito grande em recebê-la aqui, né? E por todas as atividades que a senhora tem feito em parceria, tá? Eu vou passar a palavra para a senhora, para que a senhora se apresente, né? E que possa fazer essa apresentação aqui, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a gente aqui nessa noite aqui. E agradecer também aos colegas que estão aí online, né? Tem colegas do grupo de pesquisa aqui do SB, comunidade externa, tem colegas do mestrado, mestrado profissional e acadêmico e de outras instituições também. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem bastante essa noite. Professora, para a senhora falar. Boa noite a todas, boa noite a todos. Né? Inicialmente, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, o convite do professor Abel. Dizer que para mim, Abel, é sempre uma alegria muito grande estar aqui e sobretudo, ver assim, o quanto vocês têm avançado, né? A primeira vez que eu vim aqui foi em 2012, e a cidade mudou muito, o ISB mudou muito, e saber que a gente faz parte dessa história, ou fez parte dessa história, né? Então, muito obrigada para cada um de vocês que vieram presencialmente e de vocês que estão online, porque certamente estão deixando de fazer alguma coisa para estar conosco. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira. Toda a minha trajetória, ela foi em alta complexidade, sempre trabalhei com terapia intensiva, com transplante, essa parte cirúrgica. Então, quando a Abel chegou para mim para trabalhar com saúde ribeirinha, eu falei, meu Deus, como é que nós vamos trabalhar com saúde ribeirinha com uma história como essa? Bom, a gente fez uma imersão e a gente sempre é capaz de fazer grandes mudanças na vida da gente, né? Atualmente, a minha linha de produção científica é na área de segurança, na área de avaliação de tecnologias em saúde, e também, né, tem transitado um pouquinho nessa questão de busca de evidências. Por quê? Porque quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde, a gente tem que trabalhar com revisão sistemática, revisão integrativa, revisão de escopo, então também tem trabalhado com isso. Atualmente eu sou professora sênior do programa de enfermagem na saúde do adulto, né, e também do programa de mestrado profissional em povos amazônicos. Então, atualmente eu estou aqui em Manaus e já me sinto parte dessa história. Bom, a nossa ideia hoje é discutir com vocês um pouquinho essa questão da inovação e translação do conhecimento. Para quem não conhece, a gente vai inserir os conceitos e a gente vai ver a aplicabilidade. Para quem já conhece, talvez a gente possa ver quais são as possibilidades de trabalhos no futuro, para que a gente possa ampliar um pouco os nossos conhecimentos ou a nossa forma de revisitar os conhecimentos que a gente tem. O pessoal que está online está me ouvindo bem? Acho que sim, né? Então, Abel, você, por favor, mantenha no celular. Se tiver algum problema,
a gente vai conversando. Bom, eu sempre faço um mapa para a gente seguir, para que a gente não se perca, né? Como tudo na vida, a gente tem que fazer um planejamento e numa palestra a gente faz a mesma coisa. Então, eu vou trabalhar com vocês numa introdução, discutindo com vocês o panorama dos problemas globais com impacto na saúde humana, e vocês vão ver o quanto a gente pode impactar na própria saúde ou na saúde do planeta, a inovação e translação do conhecimento, na qual eu trago as tecnologias que são mais importantes, ou talvez as que estão no top hoje, no contexto da área da saúde, em âmbito de Brasil e âmbito de mundo. A tecnologia dura como essência da inovação e translação, mas também avaliando isso de maneira crítica. Daqui a pouco a gente vai ver o que é tecnologia dura. Aqui eu coloquei com desafios da enfermagem no futuro, mas aqui vocês vão ver que não é da enfermagem, é de qualquer profissão da área da saúde no futuro. Então, qualquer pessoa que trabalhe hoje na área da saúde, independente da formação, em função dessas questões de como a gente está lidando com o conhecimento, com a tecnologia, a gente terá alguns desafios. A formação de recursos humanos e do pesquisador do século XXI, por quê? Porque eu entendo que cada um de nós, ou a gente está fazendo parte no sentido de ajudar na formação de profissionais, ou nós seremos os profissionais do futuro. Então, é essa trajetória que nós seguiremos. Sempre quando eu começo a discutir qualquer assunto, eu acho que é importante a gente sair da cadeira na qual senta e olhar de uma forma abrangente. E é assim que a gente vai começar a nossa discussão. Então, a gente vai sair do contexto de Quari, da epidemiologia de Quari, da epidemiologia de Brasil, né? E a gente vai avançar para o planeta. Então, a gente vai fazer esse olhar mais abrangente e olhar quais são os problemas que podem impactar na saúde humana, mas são os problemas de ordem global, os problemas de ordem planetária. Ao mesmo tempo, eu me vejo, né, como professora, como pesquisadora, com a obrigação e o compromisso de discutir com vocês o papel da universidade, né? Por que o papel da universidade? Porque parte das universidades, sobretudo no Brasil, elas são públicas e elas são financiadas com dinheiro público. Ou seja, cada um de nós aqui, cada um dos contribuintes ajuda a manter essa estrutura, manter um aluno quando ele é aprovado, quando ele é reprovado. Portanto, discutir o papel da universidade e o valor da produção de conhecimento na universidade é importante. Por quê? Porque parte disso tudo que a gente conhece, em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, prognóstico, de mudança de clima, tudo advém da onde? De conhecimento da universidade. Então, esses conhecimentos, eles não estão na indústria, né? Eles estão na universidade. Parte dessas pessoas que descobrem na indústria, elas têm a formação aonde? Na universidade. Então, a universidade tem um papel importante na produção de conhecimento. Outro aspecto que eu acho que é fundamental quando a gente fala de inovação e translação do conhecimento, e está dizendo que a gente vai fazer uma proposta de olhar de uma forma abrangente, é olhar para um conceito que hoje ele fica meio pipocando, mas a gente não entende muito bem, que é a história da sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala hoje de sustentabilidade, a gente não está falando só de sustentabilidade em termos de mapa, em termos de rio, não, a gente está falando de sustentabilidade do planeta, do sistema de saúde e da própria profissão. Por quê? Porque a IA, para muitas profissões, ela está substituindo as profissões, né? Então, a gente tem que falar de sustentabilidade da profissão, aonde o capital humano, ele seja mais importante do que a inteligência artificial. Então, é nessa perspectiva que a gente vai discutir. Então, eu acho que, assim, dois contrapontos, eles são fundamentais, né? Quando a gente fala de discutir os problemas numa perspectiva planetária. Um deles é a mudança climática e outros são as crises humanitárias. Então, quando a gente fala hoje de mudanças climáticas, as mudanças climáticas, elas não estão aqui no contexto da onde tem verão e inverno bem demarcado. Ela está posta
em todos os lugares, seja no Alasca, seja no Japão, seja em Coari, seja em qualquer lugar. A gente tem visto mortes na Europa, né? A gente tem visto degelo nos polos, ou seja, ela está posta em todos os lugares. Qual é o impacto da mudança climática? Segurança alimentar. A segurança alimentar é um dos pontos mais importantes no contexto da mudança climática. É mais importante do que a contaminação da água? Não, ela é tão importante quanto a contaminação da água. Eu estava conversando com um colega e ele trabalha com essa história de contaminação de água. Isso hoje é um problema. Hoje a gente bebe água contaminada com antibiótico, né? Qual que é o impacto disso? O impacto disso é crianças muito cedo terem problemas, por exemplo, de mioma, câncer de útero em crianças de 2, 3 anos. Isso nunca aconteceu na história. Então, a segurança alimentar, a contaminação da água, os desastres ambientais, que talvez para você sejam uma coisa mais próxima. E esses desastres ambientais, em alguns lugares, eles são esperados, que é, por exemplo, o caso das monções, que acontece na Índia, no Peru. Mas as secas e as estiagens, né, e as enchentes cada vez mais intensas, elas têm provocado uma alteração muito grande, não só no padrão de costume, mas na economia local. Né? Então, vocês estão vendo, as pessoas ficam sem água, as pessoas ficam com fome, né? As pessoas têm passado inúmeros problemas. E, fundamentalmente, a gente tem uma outra questão, que são as doenças causadas por vetores. Então, isso aqui, gente, está muito bem catalogado, muito bem discutido no âmbito da literatura internacional. O impacto das mudanças climáticas em todos esses elementos. No entanto, a gente tem, ao mesmo tempo, um outro aspecto, que é um aspecto pesado, que são as crises humanitárias. Hoje, quando a gente pega táxi, a gente pega Uber em Manaus, parte expressiva das pessoas vem da onde? Vem da Venezuela. Quando a gente está em São Paulo, vem do Haiti, vem do Peru, vem da Bolívia, né? Mas sobretudo da Venezuela, né? E de países africanos. O que isso tem trazido para nós? Primeiro, doenças transmissíveis que muitas vezes elas já haviam sido controladas, o sarampo é um exemplo desses, né? Elas voltam a aparecer. HIV, que em muitos casos ele já havia AIDS, né? Que ela já havia sido controlada, ela volta. Por quê? Porque volta o círculo do problema por uma questão econômica. Ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Desnutrição, violência, que também é uma epidemiologia importante, e um outro aspecto que se fala muito pouco, mas que ele é fundamental, suicídio, saúde mental. Ou seja, a gente tem vários aspectos que hoje eles estão se sobrepondo e eles estão levando sistemas de saúde em âmbito mundial a uma crise global. Por quê? Porque a gente tem cada vez mais, né, recursos limitados para necessidades que são ilimitadas. Então, hoje, quando a gente olha, né, que esses problemas, né, o problema do clima, o problema da tempestade, né, o problema do solo, isso leva ao aparecimento de doenças, a gente olha que tudo no universo está interconectado. Não existe nada desconectado, né? O que aconteceu lá na China, chegou no Brasil e todo mundo, ou uma parte expressiva das pessoas, teve a Covid-19. Quando a gente tem a gripe aviária, que começa numa pequena galinha, ela se espalha no mundo, né? Então, o que é isso? A gente está falando muito em termos de saúde, mas é mostrar para vocês que o universo está muito interconectado. E nesse contexto, questões pessoais que cada um de nós tem é muito importante. Por quê? Porque a nossa prática, nossas atitudes, por exemplo, de descarte de lixo, de utilização de água, né, de reaproveitamento, de reciclagem, isso tudo tem uma projeção planetária. Quando a gente começa a jogar lixo para fora de casa, para deixar a casa limpa, a gente imagina que aquele lixo vai para onde? Vai ter uma hora que o planeta não dá mais conta. A gente está vendo a todo momento aí os lixões fazerem o quê? Implodirem, né? As barragens caírem. E isso é por um acúmulo do quê?
de lixo que cada um de nós foi depositando. Queimadas. Às vezes eu queimo o meu lixinho em casa, você queima o seu, de repente a gente não consegue respirar na cidade. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a prática, a atitude, a crença de cada um, ela tem um impacto, né? Por isso é muito importante que as nossas práticas, as nossas atitudes, aquilo que a gente acredita, ele tem que ser uma coisa no sentido de preservação não só da própria vida, mas da vida do outro e da vida do planeta. Essa é uma forma que hoje a gente diz com que a gente repensa a própria vida, a gente consegue transformar, a gente consegue inovar e transladar o conhecimento. Então, esse é um aspecto bastante importante. Claro, eu vinha no começo falando para vocês, olha, a sustentabilidade, ela é um aspecto importante. E por que ela é um aspecto importante? Porque, como eu tinha dito, olha, a gente tem cada vez mais recursos limitados. A gente tem muita água doce? Tem muita água doce. Essa quantidade de água doce estará sempre aqui? Não. A gente tem muita mata? Tem muita mata. A gente vai ter sempre essa mata? Não. A gente tem muito dinheiro no Sistema Único de Saúde. Vocês acham que com essa quantidade de doenças, com essa quantidade de problemas, o Sistema Único de Saúde dá conta de sustentar isso tudo? Não dá. Então, o que eu quero dizer? Que, assim, a gente vive num contexto onde nós temos recursos limitados para tudo, não são só recursos planetários, mas especialmente planetários, né? Mas são econômicos também, e a gente tem necessidades ilimitadas. E quando é que a gente sabe que tem necessidades ilimitadas? Eu acho que a Covid mostrou isso. E na região do Amazonas, isso foi bastante catastrófico. Não foi só aqui, mas aqui virou um panorama nacional, né? Então, a gente não pode se esquecer disso. Por quê? Porque novas pandemias virão. E isso é de interesse só de profissional da área da saúde? Não. Isso tem que ser de interesse, de preocupação de cada cidadão, sobretudo esses que têm filhos. Por quê? Porque é a herança que a gente vai deixar para essas pessoas, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse contexto de pensar em racionalizar, reutilizar, reciclar como um compromisso diário de sustentabilidade, principalmente do planeta e do sistema de saúde. Então, vamos lá, o que é inovação e translação? Primeiro, inovação e translação são conceitos que estão juntos. Então, quando a gente olha esse círculo, a gente vê que aqui a gente tem esse nome chamado inovação, aí acontece alguma coisa nessa roda e a gente tem a translação. Então, vamos ver como é que eles se articulam, e vocês vão ver como isso está no dia a dia da gente. E a gente pode, às vezes, de maneira equivocada, não utilizar, e pode também utilizar, sendo de uma maneira mais útil, se a gente conhecer a aplicabilidade. Então, vamos conhecer um pouquinho o que é o conceito de inovação. Se eu perguntar para vocês, o que é inovação, o que vocês me falariam rapidamente? Pode falar um de cada vez. O que é inovação? Para você, Jodi. Algo novo. Algo novo. Beleza. Mais alguma coisa? Mas quando a gente pensa em algo novo, a gente fala um celular novo, um carro novo, não é assim? A gente sempre pensa em alguma coisa que está saindo da caixinha, a gente está tirando o lacinho, não é assim? Então, vamos lá, vamos assim, recriar esse conceito de inovação. Então, quando a gente fala de inovação, a gente fala, olha, produzir ou tornar algo novo. A gente pode renovar, restaurar, fazer inovações, introduzir novidades em alguma coisa. Hoje, quando a gente pega uma blusa como essa, né? E de repente eu corto aqui, ela é de manga, eu corto aqui e faço um furinho, eu estou inovando. Quando eu pego uma saia, puxo essa saia e coloco como um vestido, eu estou inovando. Quando eu uso uma havaiana enfeitada, eu estou inovando. Quando eu pego um livro, né, e de repente eu vejo algumas coisas e a partir deles eu posso criar crônicas, eu estou inovando. Então, a inovação,
ela não acontece só quando eu abro uma caixinha e tiro algo novo. Não, ela pode ser também de outras formas. Então, considera-se que uma inovação, ela tenha sido implementada, isso é um aspecto prático. Se ela tiver o quê? Aplicabilidade prática ou social. Ou seja, eu pego essa inovação, eu pego essa blusa, eu pego esse manual, eu pego essas crônicas e eu ponho para rodar. Eu coloco aonde? No grande público. Isso é inovação. Então, esse é um aspecto super importante. Às vezes eu não preciso inventar uma coisa nova. Eu posso, muitas vezes, Abel, eu vou tomar a liberdade de pegar um exemplo da sua casa que eu achei fantástico. O Abel tinha um tanquinho na casa dele. Esse tanquinho, ele não devia estar usando para nada. O que ele fez? Ele fez um misturador de adubo. Foi uma baita de uma inovação, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele não precisou comprar um tanquinho. O tanquinho já estava lá. E sabe para onde o tanquinho ia? E deveria ir, pelo menos na concepção da gente, para o lixo. O que ele fez? Ele pegou o tanquinho, falou, não, se eu botar uma manivela aqui, sei lá, não sei o nome daquele negócio lá, se eu botar isso aqui, se eu conseguir misturar, isso vai virar um misturador de adubo. Isso é inovar, né? Então, quando a gente faz a transformação, né, de uma bolsa, por exemplo, numa capa ou numa mochila, ou pega uma mochila e transforma isso num guarda-chuva, ou no guarda-chuva na mochila, a gente está falando de inovação. Então, esse é um aspecto importante. Então, a inovação, ela é definida como resultado da introdução de algo novo, que pode ser um conhecimento ou pode ser uma tecnologia, e isso vai ser socialmente útil. Então, Abel, se você colocar isso na internet, eu vou achar fantástico. Muita gente deve ter um tanquinho em casa, né? E, de repente, está querendo jogar fora. Uma outra inovação que é fantástica, gente, em São Paulo, a gente gosta muito de comprar o café em grãozinho, né? Só que quando a gente compra o café em grãozinho, ele precisa ser torrado, precisa ser moído. Bom, hoje a gente descobriu, né, pelas coisas da internet, e é uma inovação, que a gente pode torrar onde? Na pipoqueira. Então, o grão de café sendo torrado na pipoqueira. Então, por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque tudo isso é inovação. Ninguém criou uma máquina de torrar o grão de café, mas ele pode ser torrado em casa nesse formato. E aí a gente tem o que a gente chama de translação do conhecimento. Então, lembrando que os dois estão juntos. A translação, ela consiste na troca e aplicação do conhecimento com vistas a potencializar os benefícios decorrentes de inovação para fortalecer sistemas de saúde e melhoria de saúde. O que quer dizer isso? Que tudo aquilo que é descoberto na bancada, né? E a bancada, eu estou falando de laboratório, eu estou falando de estudos in vitro e in vivo, quando a gente estuda em animal, né? Tudo isso que é, muitas vezes, inventado ou descoberto aqui na bancada, ele será aplicado aonde? Na beira de leito. Isso é a translação do conhecimento. E aí, o que a gente faz? A gente leva isso aqui para o nosso paciente e leva isso para o nosso sistema de saúde. Então, por exemplo, todos os medicamentos que a gente usa hoje em dia, todos, sem exceção, eles saíram da onde? O nosso amigo químico pode dizer para mim da onde eles saíram? Laboratório sintetizado, feito no levantamento, pegar rota sintética. Ou seja, todos os medicamentos, sejam compostos naturais ou sintéticos, eles saíram de bancada de laboratório. Eles foram testados em animais, eles foram depois testados em pessoas, que é o que a gente chama de ensaio clínico controlado randomizado, e depois eles entraram para o mercado para ser utilizados em larga escala. Então, parte expressiva de tudo isso que a gente usa, né, ele é testado em bancada. Hoje, quando a gente fala dessas tecnologias vestíveis, né, o que são tecnologias vestíveis? São esses reloginhos que a gente coloca e vê a frequência cardíaca, vê quantos passos a gente circulou, né? Onde é que eles foram criados? Eles foram criados
primeiro numa bancada e depois eles avançaram. Só que não é uma bancada exatamente como essa de laboratório, mas é no contexto da inteligência artificial e a estratégia é a mesma. Ela é criada aqui e daqui ela é transposta para a clínica. Então, a translação, ela é muito importante, porque, veja bem, se a gente passa 5 ou 10 anos criando uma molécula, essa molécula não serve para nada. A gente vai descartar. Quem é que patrocinou isso? Muitas vezes a universidade, o dinheiro público. Então, tudo que tem que ser, tudo que é criado, tudo que é produzido, ele tem que ser disseminado e tem que ser transladado o conhecimento. Bom, quando a gente fala hoje de inovação e translação, né, parte expressiva disso provém da tecnologia. A gente precisa de suporte tecnológico, ou da inteligência artificial, ou de tecnologias educativas, mas a gente precisa de tecnologia. E 2 áreas são fundamentais nesse sentido. Uma delas é a tecnologia da informação e a outra é a biotecnologia. Então, são as 2 grandes áreas onde a gente avança muito na área da saúde. Essa primeira, por conta de toda essa parte da saúde 4.0 e tudo que vem sendo criada, e essa segunda, por toda a criação, sobretudo dos compostos que são usados para tratamento. Quando a gente fala hoje de biosimilar, de medicamentos que afetam a genética do paciente, a gente está falando do quê? De biotecnologia. Quando a gente fala hoje desses inseticidas, né, que são criados muitas vezes com o próprio DNA de determinados insetos, a gente está falando do quê? De biotecnologia. Só que aqui a questão é olhar de uma maneira crítica para a tecnologia. E hoje, né, antes de falar quais são os elementos principais, né, o top 10 das tecnologias, eu queria trazer para vocês que uma forma de tecnologia que chegou de uma forma bastante importante no nosso mundo, mas que tumultuou tudo, é o que a gente chama de tecnologia disruptiva. Vocês sabem o que é tecnologia disruptiva? Quando a gente olha hoje o Uber, vocês conhecem o Uber, né, gente? Quem é o patrão do Uber? Vocês têm ideia? A gente não sabe. Quando a gente olha hoje, a gente vai viajar e a gente faz a locação de um apartamento hoje pelo Airbnb. Para quem que a gente está mandando dinheiro? A gente não tem ideia. Então, o que é a tecnologia disruptiva? Ela representa a inovação tecnológica, uma nova forma de lidar com produtos antigos, seja o táxi, seja a locação de apartamentos, de hotéis, produto ou serviço com características que a gente chama disruptivas, ou seja, que provocam uma ruptura naqueles modelos que nós conhecíamos antigamente, que é quando tem um patrão, quando tem um produto e uma coisa muito clara na cadeia. A Uber e a Airbnb, elas são formas, assim, eu diria, mais clássicas disso que a gente chama de tecnologia disruptiva. Por quê? Porque elas trouxeram outros padrões de funcionamento do mercado. E mais, elas tumultuaram o mercado, né? Então, veja bem, em alguns lugares, a Uber é tão importante que nem taxista não tem. Tem cidades que a gente vai que o Airbnb, ele é tão mais barato do que um hotel que as pessoas não alugam mais hotéis, não alugam mais casas. Então, isso mexeu muito no mercado. E isso também tem acontecido na área da saúde. Então, eu queria trazer aqui para vocês quais são os top 10 na área da saúde, mas para a gente pensar não só como um benefício, mas de forma mais crítica. Então, hoje, quando a gente entra em qualquer instituto desses que trabalham com as inovações tecnológicas, eu trouxe aqui do ECRI, que é um instituto que mede, né, o quanto a tecnologia tem impactado na saúde e quais são as inovações tecnológicas ano a ano, ele diz, olha, a telesaúde é uma inovação tecnológica muito importante, especialmente para regiões remotas. Por quê? Porque ela diminui os custos, ela diminui muito a necessidade de profissionais. Então, a telesaúde, indiscutível,
é uma das tecnologias. A tecnologia móvel. Hoje a gente tem o quê? Você pode tirar um raio-x e ter aqui na palma da mão. Você pode controlar a glicemia com alguns, o quê? Com alguns celulares, assim como com as tecnologias vestíveis. Então, hoje a gente tem equipamentos que a gente acopla aqui no paciente diabético e ele manda em tempo real para o médico ou para a enfermeira olharem como é que está, né? E isso tudo tem ajudado muito a fortalecer isso que a gente chama de telemedicina 2.0, que é essa capacidade de conectar o celular do Abel com o telefone do Abel, com os dados do prontuário que o Abel está no hospital, e eu, como clínica, eu posso olhar isso em tempo real para saber como as coisas estão andando. Para isso, claro, tem que ter uma internet bacana, mas isso também tem avançado, né? E uma outra coisa é o impacto da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, ela não ajuda só na organização dos prontuários, mas ela ajuda o quê? Na organização das redes, sobretudo na forma de linguagem em que os profissionais podem trocar de diferentes países. Então, esses são alguns deles, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a questão da integração dos sistemas. A gente tem uma coisa chamada blockchain, que ele parece o Bitcoin, né? Que ele permite a integração de dados de diferentes locais, de diferentes níveis de atenção. Para quê? Para que a gente não precise andar mais com a história do prontuário, aquele monte de exame embaixo do braço, e para cada vez que a gente senta com o profissional, contar a mesma história. Isso é uma coisa importante. Uma outra área que está crescendo é o que a gente chama de gêmeos virtuais. O que é isso? Eu tenho um modelo virtual do problema de saúde. E eu posso, a partir do modelo virtual, propor tratamentos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, isso não é exatamente um modelo virtual, ou gêmeos virtuais, mas ele é muito próximo. A gente teve, acho que talvez há um mês e meio atrás, uma cirurgia de gêmeas siamesas, aqui no Brasil. E o que eles fizeram? Para operar essas crianças que tinham uma complexidade muito grande na forma de apresentação, eles criaram não só no laboratório, não só de forma digital, mas eles criaram um protótipo em 3D para poder visualizar como eles fariam cada uma das incisões dessas crianças. Eu estou querendo dizer para vocês que, olha, tem muita coisa bacana. Então, a impressão 3D, hoje a gente tem a saúde 4.0. Lembrei de você, já que porque é nessa perspectiva que a gente trabalha com os modelos preditivos, onde a gente integra, né, a computação com inteligência artificial e dados epidemiológicos. Então, é aqui. E hoje também tem um outro aspecto importante, que é o que a gente chama de ECG. ECG é a questão que está ligada à governança, à sustentabilidade das empresas. Então, hoje, por exemplo, eu vou comprar essa água, eu vou comprar esse dispositivo para usar, que eu sou asmática, eu olho, bom, quanto tempo vai demorar para isso desmanchar na natureza? Ah, sou eu como consumidor que vou ver? Não, eu vou ver se essa empresa que vende essa água, esse inalador, eles fazem parte do ESG. Então, as escolhas que nós podemos fazer também hoje, elas têm a ver com práticas ambientais e sociais das empresas, as que nós escolhemos os produtos. Então, hoje você vai comprar Coca-Cola, você tem Coca-Cola na garrafa, que é retornável, e na garrafa não retornável. Uma medida consciente, se eu sou um consumidor frenético de Coca-Cola e não esporádico, é para eu comprar qual? A retornável, gente. Porque aí eu não fico jogando frasquinho de Coca-Cola. Em São Paulo, a gente já tem situações onde esses aventais cirúrgicos, eles são sempre jogados no hamper e a gente descarta, né? Isso vai para a natureza. Hoje a gente já tem empresas vinculadas à ESG, que elas vêm, capturam todos aqueles aventais e elas reciclam aquilo e fazem baldes, né? Baldes para diferentes finalidades. Então, eu estou querendo só dizer para vocês que hoje é legal a gente também
procurar esse selo do ISG quando a gente consome produtos, especialmente de forma crônica, né? Bom, quando a gente fala, né, dessa alta tecnologia, e aqui eu só mostrei alta tecnologia, a gente fala, bom, será que todos os serviços de saúde conseguirão trabalhar com isso? Certamente num país como o nosso, onde a cobertura é universal, gratuita, como é o Sistema Único de Saúde, vai ser bastante difícil, porque o impacto orçamentário vai ser bastante grande. Então, é importante também pensar como gestor, né? Por exemplo, a Bel aí, que é gestor hoje, ou outros que eu não conheço. Quando a gente vai incorporar uma tecnologia, olhar o impacto orçamentário disso, porque alguém está pagando, né? E será que eu comprando, né? Por exemplo, vou comprar aqui um aparelho para ver essa questão dos gêmeos virtuais. Quanto é da população que eu vou ajudar? Às vezes, não comprando isso, mas alguma coisa relacionada à vacinação seja mais interessante. Então, é importante olhar com crítica essas questões, por quê? Porque isso impacta de modo importante em dinheiro. Eu acho que nesse contexto a gente tem alguns desafios. Então, o primeiro deles é reolhar o que é tecnologia. Eu mostrei algumas tecnologias que elas são sedutoras, elas são lindas, são maravilhosas e todo mundo quer. Mas quando a gente olha o conceito de tecnologia em saúde, e esse é um conceito internacional, e é um conceito que o Ministério da Saúde brasileiro adotou, a gente tem a coisa mais ampliada. Então, tecnologia em saúde, elas são medicamentos, elas são materiais, pode ser isso aqui, elas são equipamentos, elas são procedimentos, né? Elas são o quê? Sistemas de organização, a forma como as pessoas trabalham, são sistemas educativos, de informação, de suporte. Quando eu falo hoje de POP, padrão operacional padrão, que é como todo mundo vai trabalhar, isso é uma tecnologia. Hoje, quando eu falo, vamos fazer meditação para reduzir estresse, a meditação é uma tecnologia também. Quando eu falo hoje, colocar bolsinha de água quente, usar fitoterápico, eu também estou falando de tecnologia em saúde, só que de uma forma mais ampliada, e não só a tecnologia dura que eu acabei de mostrar para vocês naquelas top 10. Então, isso é um aspecto importante. No contexto da universidade, no contexto, né, eu sei que aqui tem alunos de PIBIC, eu sei que tem professores, tem pessoas que estão engajadas em entrar na pós-graduação, né? Um dos desafios hoje muito grande, que eu diria um dos maiores desafios na área da saúde é formular perguntas complexas e interdisciplinares. Hoje eu conversei com um fisioterapeuta à tarde, não lembro o nome dele, que é um nome difícil, mas ele me falou que está com um programa no PET Saúde. Ele é fisioterapeuta, ele foi buscar o cara da matemática, o cara da computação, o cara de diferentes áreas. A gente tem um projeto de mudanças climáticas e impacto na saúde da população, a gente tem profissionais de diferentes áreas, a gente tem geólogo, a gente tem biólogo. Por que eu estou querendo dizer isso? Para problemas complexos que acometem a humanidade hoje, a saúde humana, a gente não dá só com a enfermagem, só com a medicina, só com a química, a fisioterapia, resolver os problemas. Às vezes eu preciso de um assistente social, às vezes eu preciso de um arquiteto, às vezes eu preciso de um geólogo, de um biólogo. E nesse sentido, eu particularmente, Abel, eu vejo que o ISB, ele é um local de muitas oportunidades. Por quê? Porque vocês têm aqui carreiras que se complementam, porque tratam de áreas diferentes. Então, vocês têm como fazer perguntas complexas e interdisciplinares, para quê? Para trazer evidências locais para os problemas que são típicos dessa região. Então, eu vejo isso com bons olhos, né? Essa conjunção do ISB, né? Acho que tem que aproveitar isso. Eu acho que um outro desafio a gente se vê muitas vezes como dono das próprias coisas e a gente pensa só no quadradinho da gente.
a gente esquece que a gente integra uma coisa maior e é aquilo de novo, né? A gente está dentro de um contexto de um planeta, a gente tem uma Organização Mundial de Saúde que ela tem uma agenda global e uma preocupação com a humanidade, independente da gente falar de Coari ou falar do Alasca. E para isso a gente tem que atender uma agenda para 2030, onde a gente tem o quê? 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, quando a gente faz um trabalho, sequer a gente coloca Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ah, então eu vou trabalhar aqui em saúde e bem-estar, porque eu estou trabalhando com redução de mortalidade materna. Tem que dizer a que veio. Por quê? Porque o nosso compromisso com profissionais da área da saúde é ajudar nisso aqui. Só da área da saúde? Não, da área da educação também. Por quê? Porque a gente tem aqui a questão da educação. Só? Não, quem é da indústria também está aqui. Então, a gente tem uma agenda no qual a gente precisa discutir. E eu trouxe, assim, de modo isolado aqui, algo que ele está perdido aqui na agenda, mas que é uma coisa muito importante, né? A prevenção de suicídio, né? O suicídio, quer dizer, as doenças que acometem a saúde mental, elas são cada vez maiores, né? E a influência da tecnologia, ela tem sido bastante importante no desenvolvimento dessas doenças. E a gente tem hoje suicídio na frente da tela do computador, na frente da tela do celular, né? Então, quer dizer, a gente faz parte disso, a gente tem filho, a gente tem pessoas que a gente ama e que a gente também precisa olhar, né? Isso tudo faz parte do nosso compromisso de cidadania, não só como profissional da área da saúde. Então, a gente tem que, se tem a oportunidade de ver essa informação, se tem essa oportunidade de tentar ajudar nesse sentido, a gente tem que avançar, né? Hoje, por causa da sustentabilidade econômica dos sistemas, cada vez mais, quando a gente diz, olha, essa tecnologia é melhor que essa, e a gente precisa comprar essa em vez dessa, hoje é importante que a gente saiba quanto é que ela custa. Assim como a gente faz quando vai comprar um carro, um sapato, uma camiseta, a gente também tem que olhar para as tecnologias que a gente está incorporando, né? A gente às vezes vai numa farmácia, a gente não pergunta quanto custa um medicamento e outro, vai pintar o cabelo, uma tinta e outra, isso a gente vai ter que usar cada vez mais. Agora, muita coisa a gente não conhece o valor econômico. E aí é papel das universidades também começarem a fazer o que? Avaliações econômicas de coisas que fazem. Por exemplo, se eu perguntar aqui, né? Vamos pensar, a gente tem aqui uma colega enfermeira que está ali, né? Olhando para você agora. Quanto custa um procedimento de enfermagem de aferição de pressão arterial na unidade básica de saúde? Você sabe me dizer? Não, eu também não. A gente não sabe quanto custa. Já sei, quanto custam as horas de trabalho que você tem quando você vê a evasão de alunos aqui? Você tem ideia? Ela não está te dando salário, mas ela custa para a sociedade alguma coisa. Então, é papel da universidade também começar a avaliar essas coisas por meio do quê? Do uso de ferramentas e métodos econômicos. E a gente tem hoje. Outro aspecto importante. Nós temos uma crença como profissionais da área da saúde que um medicamento ele é melhor do que uma dieta e de que uma atividade física. Então, vamos pensar o paciente diabético, o paciente hipertenso, né? Vamos pensar em doenças crônicas. Muitas vezes a gente valoriza numa orientação para o paciente as orientações a respeito dos medicamentos. Mas a gente não diz, olha, seu Abel, seria legal se você diminuir um pouco o seu estresse. Vai lá, faz meditação, vai para academia, nada. Por quê? Porque a nossa crença é que o medicamento é melhor do que essas outras coisas. Então, para vocês terem ideia, os estudos mostram que as estratégias não farmacológicas, além delas serem mais baratas, economicamente mais viáveis num país feito nosso, elas são mais duradouras. Por quê? Porque elas envolvem mudança de comportamento.
elas são melhores que os medicamentos. Ah, então eu tenho que largar o medicamento? Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma junção. Só que nós, profissionais da área da saúde, a gente tem que valorizar mais isso. Então, a orientação em relação, por exemplo, técnicas de relaxamento, meditação, atividade física, elas têm que ser tão importantes quanto a orientação em relação a fazer um curativo direito, em relação a tomar um medicamento direito. E isso tem a ver com o quê? A nossa formação. Então, esse aspecto importante. A gente tem uma coisa desde a década de 80, que é o que a gente chama de modelo de cuidado centrado no paciente. O que é isso? É empoderar o paciente, né? Quem é que tem os benefícios e os malefícios de um tratamento? É o paciente. Então, o principal ator, quando a gente fala de uma relação profissional, e Felipe, para você que vai ser um futuro médico, é legal ouvir isso, é o paciente. Então, numa relação, é sempre assim. Professor Abel, como é que está o seu tratamento? Você está gostando dessa atividade? Você está gostando do seu remédio? Você acha que você tem que colocar mais alguma coisa? E eu sou a pessoa que estou prescrevendo. Mas é o Abel que é o paciente. Sou eu que sou a paciente. Então, a história do cuidado centrado no paciente é ter o paciente como protagonista. Se o paciente fala, essa bolsinha de colostomia, que são aquelas bolsinhas que a gente coloca para o paciente que tem o intestino, né, exteriorizado. Se ele diz, eu não gosto, eu não me adaptei, mas é a melhor do mercado, você vai dizer, então vamos testar outra. Não é porque é a melhor do mercado. É a melhor para mim como profissional, para ele pode não ser. Isso é muito importante para a adesão ao tratamento. Então, esse é um aspecto importante. E a gente tem mania, como profissional da área de saúde, de achar que é o dono da verdade. Para o paciente se empoderar, ele precisa do quê? Ele estar no centro do cuidado, porque senão ele não toma para si a responsabilidade e vai chegar lá no serviço e dizer, minha glicemia desequilibrou, o remédio não está dando certo, que é o que normalmente acontece. Por quê? Porque ele acha que o problema é do médico e não o problema dele, mas por conta da forma como a gente o trata, né? Um outro aspecto que eu vejo que é um desafio hoje, e eu acho que esse é um desafio fundamental, a inteligência artificial, ela está no mercado. Não adianta. Então, a gente tem robô que ajuda na prescrição, a gente tem robô que carrega paciente pesado, a gente tem robô que ajuda a mãezinha em alguns momentos, no momento pós-parto, enfim, a inteligência artificial está aí. Qual que é a nossa contribuição? Ajudar a pensar na criação e na proposição da inteligência artificial. Não sou eu que vou criar, né? Mas, por exemplo, às vezes eu vejo numa região como essa, é muito difícil fazer orientações para uma mãe que teve um bebê aqui e ela vai para uma comunidade a 250 quilômetros daqui. Como é que a gente pode fazer? Será que tem alguma coisa que eu, como enfermeira obstetra, ou então eu, como essa pessoa que cuida da saúde materna, monitorar essa mãe? De repente, algum tipo de tecnologia, algum tipo de foto, né? Usando o próprio celular. Então, isso hoje é uma coisa importante, né? A gente tem laboratórios de informática que trabalham com isso. Às vezes, eu com a ideia, eu vou lá e eu ajudo na criação. Esse é um aspecto importante. Então, não precisa criar um robô. Às vezes, é um dispositivo para monitorar essa mãe que vai com o bebê e ao primeiro filho ela não sabe cuidar. Mas ela está a 250 quilômetros do lugar onde ela pode ser atendida. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí, eu acho que uma das grandes questões é como formar as pessoas ou como a gente seguir na profissão pensando diferente, pensando fora da casinha, né? A gente não tem que atribuir todos os benefícios à inteligência artificial. Não tem. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente tem habilidades que são habilidades absolutamente humanas e a gente tem habilidades que são de máquina, né? Então, se a gente fala de conectividade, capacidade de integração de dados,
a gente está falando do quê? De inteligência artificial. Quando a gente fala da capacidade de aprender e criar coisas novas, sobretudo criar, eu estou falando de pessoas. Quando eu falo de aspectos de sentimento, dos aspectos relacionais, eu estou falando do quê? De habilidades que é de máquina? Não, de habilidades humanas. Então, profissões da área da saúde, né? Elas tendem a existir. Sejam as profissões médicas, não todas as áreas, por exemplo, a de imagem, de diagnóstico, né, que são os médicos que trabalham em laboratório, essa é uma profissão que tende a ser extinta. Por quê? Porque a inteligência artificial fará melhor isso, né? Mas, por exemplo, né, pediatria, onde a interação do bebê, da criança, com o outro é importante para o diagnóstico, ela tende a continuar. Enfermagem é uma profissão que tende a não desaparecer, porque o relacional é muito importante. Advogado é uma profissão que tende a desaparecer. Por quê? Porque ela depende de interpretação e conexão de diferentes leis. Quem faz mais rápido isso? A inteligência artificial. Não sou eu que estou dizendo isso, né? Tem um historiador, que ele se chama Yuval Noval, que ele escreveu aquele livro 21 lições para o século XXI, Homo Sapiens, que ele faz toda uma análise, ele é um historiador, ele é professor da Universidade de Israel, e ele traz essas informações. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente pode usar a inteligência artificial para um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, os alunos, às vezes, né, eles montam textos para a gente na inteligência artificial. Quando a gente lê, mas lê de verdade, você fala, isso não foi ele que escreveu. Isso não foi ele. Primeiro, que quando a gente conversa, ele fala, oi, como é que você tá? Ah, eu tô tipo assim. O tipo assim, tipo assim, o tipo assim é o que mais aparece na frase. Ou então já, Quando você lê aquele texto, é um texto limpo, é um texto lindo, com vocabulário bacana, você fala assim, não foi ele que escreveu. Ele botou no ChatGPT, ele botou no Gene, no Copilot, então a gente consegue identificar. Então, só para dizer para vocês, dá para usar a inteligência artificial? Dá. Para ter ideias, dá. Mas aprendam a desenvolver as ideias, porque as ideias dos humanos, elas são diferentes da inteligência artificial que integra ideias de outros humanos. Isso é uma coisa fundamental. Um outro aspecto que eu queria dizer para vocês hoje na área da saúde, a gente tem ferramenta, instrumento para avaliação de tudo. Então a gente fala, o paciente está deprimido, a gente vai lá, usa uma ferramenta. Eu preciso ver a qualidade de vida da pessoa, eu uso uma ferramenta. Eu quero ver dor, eu vou lá, uso uma ferramenta. A temperatura, a temperatura tem um termômetro. Mas o que acontece? Nós, humanos, a gente é melhor para criar ferramenta, a gente cria um mundaréu do que usá-las. Então, às vezes, a gente cria um mundaréu de ferramenta e não usa nenhuma de forma adequada, né? Não é como a gente usa, por exemplo, o termômetro, o estigmanômetro, né? A gente, às vezes, mede qualidade de vida falando do quê? Qual que é a sua qualidade de vida? É 0, é 1, é 3, e não usa sequer uma ferramenta consolidada. Então, esse é um aspecto importante. Se a gente tem ferramenta, a gente vai usar. Uma outra área que tem crescido bastante na formação de recursos humanos, né, na área da saúde, é uma área chamada Design Thinking. Design Thinking é um tipo de ferramenta onde a gente parte dos problemas da comunidade, a comunidade levanta os problemas e a gente, como agente externo, vai lá e tenta achar soluções com as pessoas, né? Isso é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque parte do que é criado em termos de protótipos hoje, elas acontecem no próprio serviço. Vou contar para vocês que assim foi criado num serviço que eu trabalhei há muitos anos atrás. Vocês já viram esses suportes que são colocados em cima do vaso sanitário, que eles são altinhos, que é para pacientes que são idosos? É como se fosse uma tampa de privada, né, do vaso sanitário, só que ela é mais alta. Então, a gente coloca em cima do vaso sanitário aquele extensor.
aquilo foi criado por um enfermeiro, né? E para que ele foi criado? Para paciente que tinha prótese total de quadril, que não conseguia sentar. Então, são a partir dos problemas do dia a dia que os protótipos podem ser criados e não dentro de uma indústria. Outro aspecto importante, trabalho em equipe, ninguém trabalha sozinho. Vocês acham que o cara que está embaixo, ele é menos importante do que o cara que está em cima? Olhando essa imagem, quem é mais importante aí, gente? Na perspectiva de vocês, quem é mais importante? Todos eles, gente. O de baixo é o que está sustentando. Mas se o de cima não chegar, eles não têm a performance, porque a performance, ela consiste no conjunto. Então, todos são importantes. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quando a gente trabalha num grupo de pesquisa, Abel, qual é o aluno mais importante? Todos são importantes. Por quê? Porque são pensamentos diferentes, fazem trabalhos importantes. Qual é o funcionário mais importante da UFAM, Abel? São todos. É desde o cara que vai fazer o quê? Vai capinar ali na frente, vai limpar o logotipo, até esse que vem aqui, tira o lixo, né? Mexe aqui na instalação. O Bruno é mais importante que o Jati? Não. Todos eles são importantes porque fazem coisas diferentes. Né? Então, esse é um aspecto importante. Outro aspecto fundamental. A gente que é da área da saúde, hoje a gente se gruda numa coisa chamada revisão sistemática e meta-análise. Então eu quero ver se isso tem evidências. Então, o que eu queria dizer para vocês? A gente tem que ser crítico no uso de evidências. A gente tem que ler esses trabalhos internacionais, tem que ver qual é o melhor tratamento, mas a gente tem que considerar as evidências locais. O que são as evidências locais? É a impressão, é a situação da população local que eu vou tratar. Isso é fundamental, né? A família que eu estou cuidando, às vezes a fala dela vale mais do que a revisão sistemática que eu usei. Um outro aspecto que está muito ligado às características humanas e que cada vez mais elas são importantes. A espiritualidade, durante muito tempo, ela foi vista como alguma coisa isolada da academia, né? Isso aqui o cara acredita, isso aqui não é bom. Hoje os trabalhos mostram que, por exemplo, as pessoas que têm uma crença religiosa, as pessoas que têm uma espiritualidade maior, elas têm um desenvolvimento nas células natural killer muito diferente. Então, por exemplo, numa situação como o câncer, elas têm uma performance diferente. Então, a crença, a espiritualidade, a importância de acreditar em algo para além do que é palpável, ela tem um impacto na saúde das pessoas. Especialmente no quê? No sistema imunológico. Então, isso é importante que a gente saiba, sobretudo em doenças como o câncer, onde o sistema imunológico ele é central. E é claro, né, gente, a gente está falando desse monte de coisa. Se eu não tiver um exercício da ética, pode jogar tudo isso aqui fora. E ética é atributo humano. A gente está falando da moral, de como é que a gente é íntegro na história das decisões, nas histórias das atitudes e das práticas. E hoje é muito fácil a gente perder a ética. Por quê? Porque o dinheiro vale mais do que qualquer coisa. Então, as pessoas, normalmente, elas têm um preço, né? E quando a gente fala disso, a ética vai para o ralo. Só que a ética é o que vale muito mais, sobretudo no mundo acadêmico, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, e eu sempre digo para os meus alunos, sobretudo porque na área da enfermagem as pessoas odeiam matemática, a regra de 3, é que a matemática é um conhecimento essencial. Hoje, quando a gente fala de indicadores de qualidade assistencial, de paciente que cai, de erros de medicação, quando a gente fala escalas para avaliar dor, escalas para avaliar temperatura, qualquer tipo de escala, parâmetros de normalidade, de exames laboratoriais, né? Esses algoritmos que são usados, eu estou falando de tudo que envolve a matemática. Então, um conhecimento de matemática mínimo é importante. E nesse sentido, eu particularmente vejo que a enfermagem, né, e a medicina, elas têm perdido bastante, porque elas não têm valorizado isso, diferente da química, né? Então, a matemática é fundamental. Considerações finais, porque eu sei que vocês devem estar querendo jantar, né? Já falei bastante, né? Que por mais que a gente tenha, no contexto da inovação e da translação do conhecimento, né, essa
essa contribuição pesada da tecnologia, especialmente da tecnologia dura, né? Os algoritmos, né, a inteligência artificial ainda não dão conta de resolver todos os problemas humanos. Isso aqui é uma foto, né, de uma situação onde a criança ela tem uma doença na qual ela se torna dependente do oxigênio e ela precisa da traqueostomia. Como é que você vai explicar para uma criança de 3 anos, né, que ela precisa disso, ela não pode puxar o botãozinho o tempo inteiro, porque se ela puxa o botãozinho, ela fica sem oxigênio. Mas ela gosta de boneca, o que a gente faz? A gente adapta numa boneca. Será que a inteligência artificial pensaria nisso? Isso é sensibilidade, isso é coração, isso é sentimento, isso é habilidade humana. Posso integrar as duas coisas? Posso, né? Então, a gente tem um respirador, uma forma muito bacana de ser coordenada pela inteligência artificial, mas a gente precisa de alguns atributos a mais, né? E quando a gente fala do cuidado, a gente não pode esquecer desse aspecto, que é colocar atenção, solicitude, mostrar interesse pelo problema do outro. E isso eu estou falando muito no contexto do hospital, mas isso também tem que ser no contexto da sala de aula, porque a gente nunca sabe, o aluno que está na nossa frente, qual é a dinâmica de vida que ele tem para que ele seja bom aluno ou para que ele seja péssimo aluno, né? Então, às vezes, a gente colocar um pouco mais de atenção, um pouco mais de humanidade na forma como a gente o vê, pode ajudar, né? E um outro aspecto que eu vejo que é super importante hoje, sobretudo pelo valor que as coisas têm, valor monetário, é que a gente precisa uma cooperação cada vez maior da universidade com a sociedade, né? Então, a gente precisa trazer problemas da comunidade para que a gente pense na universidade e crie evidências locais ou crie soluções, né? Mas muitas vezes a gente precisa de dinheiro. E como é que a gente faz? A gente traz a indústria para dentro da universidade, né? A gente traz as parcerias com os serviços de saúde que são privados. Então, eles podem trazer o dinheiro, né? E a gente pode criar o know-how para que a gente coloque na sociedade, para resolver um problema que é bom para todo mundo, né? E um problema que poderia ser, né, muitas vezes solucionado só em determinadas situações. Quando a gente traz no conteúdo da universidade, a gente pode socializar isso, e às vezes com dinheiro privado, né? Só para a gente finalizar, eu queria finalizar ressaltando a importância da produção de conhecimento, né? A investigação, né, são as pesquisas que a gente faz, são as grandes produtoras de conhecimento, e é por meio delas que a gente pode inovar e trasladar o conhecimento, não tem outra forma, né? E esse conhecimento, para que ele possa ser reconhecido pela sociedade, para que a universidade tenha o reconhecimento de papel social, esse conhecimento ele tem que ser útil, né? Ele tem que ser transformador e muitas vezes ele tem que superar obstáculos. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, a gente coloca, né, vai falar como professor universitário de pesquisa em algumas comunidades onde as pessoas são muito simples. E as pessoas dizem, mas por que a universidade é importante? Qual que é o ganho que eu tenho com a universidade? Né? Então, a gente precisa começar a traduzir isso numa linguagem mais simples, né? Não sei se eu consegui mostrar um pouco para vocês quais são as possibilidades, mas eu vejo, né, o grupo que está aqui comigo, assim, o grupo que está online, que são pessoas que têm esse privilégio, essa oportunidade de tentar fazer essa transposição de tudo que a universidade produz para fora, para que a gente possa ser visto como um papel social, e não só um papel formador de profissionais. Eu quero muito agradecer a atenção de vocês, né? Agradeço de novo a oportunidade. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, eu estou à disposição, e dizer para vocês que essa aqui ela não é uma aula, né? Ele é um momento provocações. Né? O que são momentos provocações?
é aquela coisa onde a gente traz vários aspectos para deixar as pessoas bastante incomodadas. E para que a gente deixa as pessoas incomodadas? Para elas começarem a pensar no próprio papel que elas têm, para ver se elas saem dessa posição e vão para outra, porque é só no movimento que a gente avança. Se a gente continuar sentado sempre na mesma cadeira, não pular nessa outra cadeira, não avançar na caminhada, na sala de aula, o mundo não caminha, gente. Então, a gente só cresce no movimento. E para movimentar, às vezes, a gente sofre, a gente se desafia. Então é isso, gente. Super, super obrigada a vocês e obrigada às pessoas que estavam me ouvindo online. Não sei se você quer perguntar, se alguém quer perguntar alguma coisa. Colegas que estão online também, se quiserem perguntar, tá? Podem abrir o microfone aí e ficarem à vontade, tá? Peço. Não, acho que não tem nada. Se quiser colocar no chat também, gente. Olá, professora. Me ouve bem? Oi, tudo bem? E você? Eu ouço bem. Queria parabenizá-la pela provocação e realmente participar da sua palestra nos proporciona, como bibliotecária profissional da saúde, e por já ter participado do curso da CAPES de prática baseada em evidência para profissionais de saúde, a senhora fez uma viagem pela PDE, pela questão da ética, na inteligência artificial, saber usar. O pensamento é da pessoa, não é da máquina. Ter esse cuidado. E algumas ponderações que eu fiz, eu até compartilhei com o Anderson aí, caso eu não pudesse falar com a senhora, com os colegas que estão aí, seria como preencher essa lacuna da investigação e aplicação dos resultados das pesquisas científicas. O primeiro passo já foi dado hoje, quando a senhora traz essa palestra. E as outras abordagens que a senhora colocou. Por exemplo, nós temos a tecnologia móvel. Recentemente, o Albert Einstein selecionou o Estado para participar de um projeto piloto, um guia obstétrico, uma ferramenta gratuita, que não é motivo de orgulho, porque nós estamos lá embaixo, questão da mortalidade. E é um guia obstétrico, uma ferramenta gratuita que visa apoiar profissionais de saúde, gestantes e púrpuras na redução de complicações e morte materna, por meio de um conteúdo educativo e um suporte à tomada de decisão clínica. Justamente que a senhora até citou um caso de uma mãe que mora a 250 quilômetros e esse aplicativo visa ajudar. E só para finalizar aqui, um trabalho feito no Instituto de Ciência e Tecnologia em Saúde para fomentar o processo de transformação do conhecimento científico. Ele trouxe a estratégia da translação do conhecimento, que eu trago para o meu campo de atuação da seguinte forma: a definição da questão de pesquisa é relevante para a redução do imperativo tempo para o pesquisador, que com auxílio do bibliotecário pode ter um melhor refinamento da pergunta de pesquisa clínica, com a identificação das bases de dados na área da saúde, de acordo com o acrônimo de pesquisa definido, o que facilita a identificação do desenho do estudo de pesquisa. Quero agradecer à senhora. Renata, eu acho que você ponderou várias coisas, mas eu não sei se eu vou conseguir falar sobre tudo, até porque tem mais gente perguntando, mas o que eu quero dizer é assim, que hoje, no contexto da pós-graduação, quando a gente faz uma formulação de pergunta, seja ela clínica ou não, né, uma pergunta de pesquisa, vamos pensar uma pergunta de pesquisa,
o papel do bibliotecário, ele é essencial, né? Por quê? Porque para acessar as inúmeras bases de dados, a gente precisa do quê? A gente precisa dos descritores. Para que a gente encontre o melhor descritor, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma pergunta muito bem estruturada, seja na Chrome Pico, no PCC, né? Ou em qualquer seja a estrutura, a depender da revisão. E nesse sentido, o orientador, por melhor que ele seja, ele não dá conta de fazer sozinho. Né? Então, todo mundo acha que um aluno de graduação, por exemplo, tem condições de fazer uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, e não quer revisão sistemática. Então, eu acho que tem alguns desvios, porque, por exemplo, uma revisão de escopo, ela é muito mais simples que uma revisão integrativa, né? Mas, independente de qual seja o tipo de revisão, o papel do bibliotecário é fundamental. Agora, o bibliotecário ele tem que ser também treinado, instrumentalizado. Por quê? Porque se ele não ele acaba fazendo um desserviço, né? E isso eu vou dizer para você, Renato, assim, eu tenho visto algumas teses onde o trabalho que o bibliotecário fez, ele não foi tão qualificado e comprometeu de modo importante a revisão e os achados do aluno. Né? Claro que isso é um compromisso, né, de todo mundo. Agora, o que eu vejo, hoje os cursos online para preparação, sobretudo em relação a acesso a banco de dados, eles são gratuitos. A nossa escola de enfermagem, ela dá o tempo inteiro cursos de estratégia Pico, de acesso a banco de dados, estratégias do Medley, ela faz o tempo todo. Agora, a busca, ela tem que ser do sujeito, né? De novo, a prática, a atitude, ela tem que ser de cada um. Não dá para você fazer isso no pacote, porque o crescimento profissional, ele tem que ser uma busca individual, não dá para fazer por pressão, porque ninguém vai. Então, isso. Eu acho que bibliotecário é fundamental, instrumentalizar vocês assim, essencial para que a gente possa produzir com qualidade. E só mais uma coisa, Renato, como é que a gente aproxima aquilo que é da universidade com a sociedade? É a produção de conhecimento. Então, quando eu faço uma tese, seja ela de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou uma monografia de conclusão de curso, e eu não publico, e ela fica juntando pó na biblioteca, que é uma que mais a gente tem, eu joguei o meu tempo fora, eu joguei o dinheiro da universidade fora, porque isso não vai dar em nada. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os alunos. Tudo bem, você ganhou um título, tá fantástico. Sabe qual é a sua contribuição para a sociedade? É o trabalho que você fará como profissional. Agora, essas horas que você perdeu de tomar chopp com seus amigos, comer pizza com a família, namorar, que foi quando você fez a sua tese, isso aí não serviu para nada. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente fala da inovação e translação do conhecimento, ela só é completa quando você faz o quê? A divulgação do conhecimento. E a divulgação, ela não é num congresso, ela é numa produção científica em revista. Não adianta. Produzir um livro, bacana, só que o livro ele vai ficar em meia dúzia de biblioteca. Então, é isso, Renato. Desculpa se a minha resposta também foi cumprida. Eu tenho aqui uma dúvida, é da Mariana. Ela diz assim, Coari é o último município do estado do Amazonas quanto ao alcance de alguns indicadores do ODS. Eu acho que ela está falando de um trabalho que foi feito pelo grupo da UFAM. Como o ISB-UFAM pode trabalhar juntamente com o poder público para a melhora desses indicadores? Mariana, eu acho que você é aluna da pós-graduação da escola. Então, como é que eu acho? Primeiro, eu acho que o ISB ele tem que conhecer esse trabalho que foi feito pela UFAM, lá em Manaus, e conhecer quais são esses problemas que foram levantados no ODS. Então, eu acho que essa é a primeira parte. A segunda parte, como é que o ISB pode fazer? Eu acho que a partir disso, formular, né, questões de pesquisa para trabalhar com esses problemas junto à comunidade local. Então, eu consigo, a partir de um achado de um grupo de pesquisa, que é um grupo lá de Manaus, olhar a realidade daqui.
E a partir disso eu consigo fazer o quê? Propor algumas pesquisas para intervir nesses problemas. Então, é a forma como eu vejo. Essa é uma forma bastante integrativa de funcionar, e eu acho que Coari tem tudo como sair como modelo, e o ISB também, viu, Abel? Eu não lembro o nome da pessoa que apresentou isso, porque assim, a minha cabeça também é uma cabeça de idosa, né? Então tem coisa que eu esqueço, né? Mas tem um grupo na UFAM, depois eu posso mandar, e eles fizeram um trabalho, e a unidade piloto foi Coari. E os indicadores da ODS que foram montados, que foram identificados aqui, eles foram muito ruins. E eu vejo que, assim, o ISB pode trabalhar com alguns desses no sentido de melhorar, eu não tenho dúvida. Um deles que saiu foi mortalidade materna, o outro foi violência, né, que são problemas que vocês olham aí, mas isso apareceu nos indicadores. Então, eu acho isso, viu, Mariana? Qual mais? Não, acho que aqui não tem. Bom, eu acho que aqui não tem mais pergunta. Se escapou alguma, desculpa, mas eu acho que aqui não tem. Mais alguma coisa que vocês queiram me falar? Perguntar? Os dispositivos, né? É uma linha de pesquisa também que eu atuo, mas não no sentido de desenvolver para a saúde. Dispositivos vestíveis? Tecnologia vestível? Como fosse uma espécie dos perigos de vestível, né? Porque tem a possibilidade de você utilizar ele para fazer portátil, né? Mas que não coloca no ser humano, e tem esses vestíveis também, né? No caso vestível, por exemplo, esse foi um pesquisador chamado Ilha Araújo, ele desenvolveu um sensor que você colocava na boca, uma prótese, para medir a quantidade de ácido úrico. Que fantástico. Relacionar com a boca, né? Mas fizeram uma patente, mas para chegar a nível comercial, né, também tem uns desafios, né? Uma das etapas é a produção em larga escala. E aí, para quem trabalha com desenvolvimento de dispositivos voltados à análise médica, né, e algum marcador biológico, alguma proteína, é bem desafiador essa questão de se transformar em larga escala. Você produz ali em pequena escala no laboratório, mas na hora de replicar isso aí, enfrenta uns problemas. Então, é uma coisa que já tem acontecido, né? É a história da cooperação da universidade com a indústria. Primeiro que esse negócio de patente, ele demora bastante, né? Até um tempo atrás, acho que foi o final do ano passado, não sei se foi o final do ano passado, começo desse ano, uma das indústrias, inclusive um aluno meu que trabalha, né, como gerente de farmacoeconomia, foi aprovado pelo Sistema Único de Saúde um coração mecânico, né? Esse coração, ele é caríssimo, e esse coração mecânico, ele foi produzido em baixa escala primeiro, né? E até que os estudos mostrassem a viabilidade econômica, por isso é que eu digo, essa questão econômica, ela vai pesar cada vez mais. Para você botar um dispositivo que custa caro, em larga escala, você tem que mostrar, olha, ele pode evitar a morte de quantas pessoas? Né? No caso do coração, quantas pessoas precisam de transplante cardíaco no Brasil? Qual é a idade que elas precisam do transplante cardíaco? Elas precisam com 20. Então elas vão deixar de produzir dos 20 aos 75 anos. Elas deixam de produzir aí pelo menos 50 anos. Quanto que é a produção de um cara em 50 anos? E você vai fazendo essas operações matemáticas para entender quanto vai custar aquilo ali. A partir daquilo que as decisões são feitas. Por isso é que as ferramentas de avaliação econômica hoje elas são tão importantes. E muitas vezes o pesquisador de bancada, ele vai lá e faz aquilo. E ele não se acopla a esse outro universo que vai dar essa perspectiva de sair da boca de um e para a boca de um monte de gente, né? Como um dispositivo que seja de alerta, útil, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu vejo que a universidade ela pode fazer parcerias no sentido de se beneficiar bastante em relação a isso.
E não é parceria com a própria universidade, com a FAPEAN, com a FAPESP, mas é com quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro é a indústria. Então, procurar uma, sei lá, uma Baxter, uma BD, ou enfim, quem produz aquilo ali. Eu estou falando essas que são da área de produção das coisas que a enfermagem usa, né? Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar. Não? Então é isso, gente. Eu espero ter sensibilizado vocês e super agradeço a oportunidade. Professor Abel, muito obrigado. E sempre, o Abel já ouviu falar isso, mas eu sempre gosto de falar. Eu fico muito contente quando eu vejo, né, um ex-aluno, né, e no caso a gente está falando aqui, né, sobretudo do Abel, porque a gente trabalhou muito próximo, avançando, porque eu vejo, Abel, que o discípulo ele tem que superar o mestre. Então, quando eu vejo você em algumas coisas, eu acho que você está me superando, né? Assim como alguns alunos vão superar você, mas eu acho que é essa cadeia do ensino, né? A gente tem que achar que a nova geração que está vindo é melhor e terá que ser melhor que a gente. Então, é isso. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês, né? E agora dá para a gente jantar. Bom, obrigado, professora Silvia, novamente. Então, nós encerramos por aqui. Acho que tem uma mãozinha levantada ali. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ai, meu Ainda? Deus. Quem que é aqui, Abel? Matheus Costa. Só me ajuda aqui. Matheus, acho que foi... É? Bom, já pode colocar no chat aí, ou abrir o microfone também. Acho que não. Levantou, já acho que você disse errado. Acho que já deu. Então é isso. Então tá bom. Encerramos por aqui. Obrigado, pessoal, por presentes, e aos que estão online também. Pela participação, obrigado, professora.